Uma das perguntas que fizeram para Jane Ortega, que é famosa atualmente tanto por Vandia quanto por outras obras no qual ela tem participado, foi se ela tinha algum parentesco com Kenny Ortega, e ela falou que não. E quem é Kenny Ortega? Ele, além do diretor de Descendentes, ele também foi diretor da saga High School Music e também do clássico Abracadabra. Então, uma história infanto-juvenil clássica de bruxas, extremamente bem caracterizada, com cenário elaborado. Ao mesmo tempo, um cenário de musical adolescente escolar. Então, quem melhor para pegar e dirigir um filme onde temos justamente os filhos das bruxas e fadas clássicas da Disney, que é essa a proposta do filme Descendentes, que foi feito lá em 2015, teve uma série de continuações e recentemente eu assisti e eu entendo perfeitamente como ele pegou e realmente ele toca nas pessoas das mais diversas formas. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstro Aventuras, você está no seu Sexta-feira Sinistra, e nossa versão mais terror para assistir com a molecada, nós temos então Descendentes, onde nós temos os filhos de 4 grandes vilões da Disney e sendo chamados para estudar no colégio com os filhos justamente dos heróis dos filmes. Vamos estruturar um pouquinho melhor. Aqui nós temos o mundo, onde basicamente aquelas animações clássicas de princesas da Disney, todas elas existiram, e algumas outras mais, né? Afinal, 101 Dálmatas é um dos filmes que aparece como tendo existido aqui também nesse universo. E o que ocorre? Aqui nós temos uma ilha onde são despachados criminosos e vilões como um todo e separados por uma grande barreira mágica, enquanto os outros reinos pegaram todos se uniram sobre a união do Fera. Então a Bela e a Fera comandam tudo, são a família real, e eles têm um colégio de elite onde meio que as famílias reais de cada ponto do reino pegam e estudam. E o que acontece é que o filho do Fera pega, melhor, do Fera, né? Ele pega, não Fera dos X-Men, mas o Fera de A Bela e a Fera, pega e diz que é muita sacanagem o pessoal ter tido filhos lá dentro, essas crianças não têm acesso ao mínimo de estudo, já que eles não têm culpa do que os pais fizeram. E ele tem razão, diga-se de passagem. Inclusive, lembrando que o pai dele era fera, então o pai era um monstro, era um vilão amaldiçoado que pegava e atacava as pessoas, até que a mãe dele pegou e redimiu ele. Então, história de redenção faz parte da essência da própria família do cara, então faz todo sentido de chamar essa galera. E o que acontece na ilha, temos 4 grandes filhos de vilões que estão justamente em idade escolar, que são justamente a Eve, que é filha da Bruxa Má, inclusive, mais precisa, a Rainha Má, inclusive vai chamada de Rainha Má, não dá um nome para ela, sabe? Nós temos a filha justamente da Malévola, que é a Mal, o Carlos, que é filho da Cruella, e temos o Jake, que é filho do Jafar. Jafar, que era o grão-vizir, feiticeiro maligno do Aladdin, né? A Cruella, você sabe, vilã de 101 Dálmatas. E aí o que acontece é que eles basicamente formam uma gangue que tá com o terror dentro lá dentro, que é um caos, né? Mostrando justamente também como é um local abandonado, né? Eles simplesmente jogaram os vilões para lá e não criaram nenhum meio realmente de readequação para a sociedade, mostrando como o menino tá certo, tipo, os pais fizeram o correto de separar a galera, só que não teve nada. E você vê que tem crianças pequenas lá dentro. Gente, vocês botaram crianças pequenas dentro de uma prisão juntos, sabe? Uma coisa meio complicada. E a ideia básica é, eles formam uma gangue, e eles aceitam essa ida, esse intercâmbio, porque eles vão pegar e aproveitar para pegar e dar um jeito de quebrar a barreira para possibilitar então que os pais deles possam pegar, voltar para justamente dominar o reino, mesmo dominar o mundo, já que realmente é o objetivo principal da Malévola. Lembrando que a barreira também anula magia. Então, basicamente os conhecimentos e feiticeiros e encantamentos não funcionam nada lá dentro, sabe? Então, e nesse processo a gente vai ter a jornada pessoal de cada um dos 4 membros dessa gangue, que é simplesmente uma delícia. A Eve, gente, eu adoro isso por causa que
Eve é diretamente de Eva, né? É aquela história de da maçã, né? Eu sei que é o fruto proibido, não é uma maçã na Bíblia, né? Mas a gente sabe que como a maçã é usada muitas vezes como símbolo do fruto proibido, né? Então justamente se chama Eve barra Eva, a menina, é ótimo. Inclusive, a bolsinha, se vocês repararem bem, que ela usa para transportar as coisas dela, inclusive um mini espelho mágico junto, é uma réplica da caixa que o caçador usa na animação original da Branca de Neve para pegar e levar o coração de como prova para a feiticeira de que ele pegou e realmente matou a Branca de Neve. Lembrando que no original, na verdade, ele matou um cervo, colocou o coração lá dentro, sabe? Enganou. Só que o espelho mágico depois revelaria para ela que realmente não. Realmente ela não foi morta Branca de Neve, né? O Carlos, ele sofreu traumatizado com os cachorros sendo as coisas mais pavorosas do universo, né? E que tem como única função serem mortos para virar casaco de pele, né? Então tem todo esse trauma com cachorros que precisa ser superado do Carlos. O Jay. O Jay, ele é um ladrão. Ele tornou-se um malandro, o que é meio engraçado para os padrões da Disney, já que, a gente pode pensar que realmente ele estava tentando. A gente não sabe no filme do Aladdin quantos ladrões ele já pegou e manipulou e convenceu para roubar a Caverna das Maravilhas lá. E mesmo no filme mais atual do Aladdin, que eu gostei bastante. E claro que a animação da Disney é mil vezes melhor, né? Mas realmente me diverti bastante com o filme do Aladdin. Inclusive, dou os parabéns por terem coragem de modificar o final para colocar uma coisa diferente, sabe? Mas é colocado o Jafar, na verdade, como um antigo ladrão que pegou e acabou assumindo, pouco a pouco, assumindo a postura de vizir lá dentro. Então faz sentido, inclusive você vê claramente que ele tá pegando e tanto ver se ele consegue achar em algum momento achar uma lâmpada maravilhosa, algum item mágico que funcione lá dentro para tirar eles de lá, né? E o que acontece é uma coisa interessante. A filha da Rainha Má é justamente a mais vaidosa. Mas é interessante que não chega a ser aquele vaidoso tão perturbado, sabe? É um vaidoso no qual ela pega e é ultra namoradeira, tentando ajudar um príncipe encantado pra ela, tentando se arrumar toda. É a pessoa que sabe aquelas coisas de maquiagem, cabelo, etc, né? E que é ultra preocupada com a imagem por causa disso. Então começa a ser um pouquinho perigoso. E temos, por fim, como eu disse, a Má, a filha da Rainha Má, que é colocado que ela tem que ser uma pessoa má, cruel. Ela não pode sentir amor ou emoções positivas pelos outros. Os outros devem ser o único objetivo de chegar lá pra frente manipulado, sabe? E nesse processo, o que acontece? Cada um dos quatro adolescentes vai percebendo o quanto a família deles era absurdamente perturbada, sabe? É muito um processo de reconhecimento da toxicidade das famílias deles. Não estou pegando e querendo novamente usar um termo que foi tão banalizado, que é o de pessoas tóxicas, que é aquela coisa, a gente acaba perdendo muito o sentido original, mas a ideia de famílias que realmente nunca realmente tiveram um amor real por eles, que eram simplesmente instrumentos criados para pegar e se transformarem-se simplesmente em ferramentas, eles eram simplesmente criados, gerados para serem moldados como ferramentas de poder pelos pais deles, sabe? Sabe aquela coisa, vou ter um filho só para cuidar de alguém de mim quando for na idade de adulta? Então, sim, esse tipo de pensamento perturbado, com a diferença que vou me ajudar a me cuidar para sair daqui e tentar dominar o mundo, sabe? Ter um meu cérebro que seja quase uma minha copiazinha maligna menorzinha, sabe? Então, é bem interessante nesse processo, sabe? Justamente o processo pessoal de cada um. Inclusive, é interessante como cada um deles vai vendo as habilidades reais que eles possuem fora do domínio de fazer coisas erradas e como isso é treinado pela escola. Como a como a Mal vê que consegue pegar e usar magia para ajudar as pessoas e não simplesmente atormentá-las, como a Eve vai percebendo pouco a pouco
como simplesmente manipular as pessoas ou conseguir um príncipe para ela não é o meio de vida, sabe? Como ela tem a ideia básica é que não apenas o externo, mas o interno dela não apenas é importante, mas como ela tem um interno que vale, como ela tem uma mente importante, como ela deve precisar aprender a valorizar e lapidar ela também, sabe? Que ela não é uma pessoa burra e fugaz, ela é uma pessoa inteligente, só que precisa aprender a dar atenção também. Para isso, o Carlos, como ele começa a perceber como aquilo que ele mais temia podem ser criaturas fofas e adorar, assim, existem seguindo as regras específicas e aprendendo como lidar, como aquilo que ele tem tanto medo, pode ser na verdade uma coisa ótima e adorável para ele, tanto que na minha opinião é aquele que primeiro pega e se põe diretamente contra os pais, sabe? Não como um todo, mas pela primeira vez, tipo, eu não vou seguir essa regra específica da minha mãe, dane-se, sabe? Que é bem bacana. E o próprio Jay, né, que ele vai perdendo, que descobre que todo aquele jeitão forte, que ele realmente é os músculos da galera, né? Inclusive, em oposição a ele ser os músculos, justamente o. Não sei se ele ser burro, mas ele ser o cara mais atlético e gosta de atividade mais atlética, o Carlos ele é justamente o cara mais da informática, o que é interessante, porque inclusive quando foi feita a animação do 101 Dálmatas, depois a série de desenho, né? Que teve os filmes de computação, os filmes de animação e teve os filmes também de live action. Só que teve também uma série de animação onde onde o pai o pai de família que era dono dos dálmatas, ele trabalhava diretamente com informática, então talvez seja diretamente disso, sabe? Certa capacidade que ele tem de mexer com de computadores, né? Que também é uma maravilha, já que eles têm um monte de coisa que eles não têm lá naquele mundo, né? Já que é tudo fechado, lacrado, já que tanto que ele faz questão de dizer, aqui nem Wi-Fi tem, né? Quando começa a história, sabe? E o Jay, como eu falei, e percebe que ele pode fazer para as atividades atléticas e que se ele aprender a usar atividade física seguindo regras, ele pode fazer amizades, lidar com as pessoas. E é claro, isso não significa que todo mundo seja flor que se cheire lá dentro, sabe? Em primeiro lugar, porque tem princesinha e príncipe que simplesmente é dondoca, que gosta de ser mimado e ser obedecido pelos outros, sabe? Então, realmente, esse pessoal que não presta. E do outro lado, tem gente que tem uns traumas brutais, porque realmente os pais deles destruíram as vidas de várias pessoas, sabe? No processo. E é bem interessante como eles têm que lidar com as pessoas traumatizadas justamente pelas ações dos pais deles no passado, sabe? E aquela coisa, a pessoa separar o trauma que teve dos pais daquilo que teve os filhos é uma coisa bem complicada. E aí você vê realmente os processos de adaptação, que a adaptação não é uma coisa simples. Você não tem simplesmente, vou jogar os dois no mesmo ambiente para ficar todo mundo bonzinho. Não! A gente teve problemas do passado que geraram aquela vilania, a gente teve problemas no passado que geraram aquele caos entre os dois. É um processo de adaptação dos dois lados, sabe? E que você não pode simplesmente forçar alguém a chegar naquilo. Inclusive, uma coisa bem interessante aqui no Brasil. Teve um projeto de lei que eu não sei se foi para frente ou não, mais recente, que era a ideia de você pegar e ter acompanhamento psicológico obrigatório para os filhos de criminosos condenados. E vamos ser sinceros, se a pessoa tem um pai que cometeu um crime a ponto dela pegar e ir para cadeia sendo condenado, gente, tem três motivos diferentes para essa pessoa precisar de acompanhamento psicológico forte. Um, para ele não seguir o mesmo caminho do pai, diga-se passagem. Número dois, imagina que tipo de pai podia pegar e ser a pessoa considerando que ele é um criminoso condenado. Número três, como você lida com a cabeça de uma criança que pega e de repente teve o pai preso e vai ter que lidar, além de estar com o pai preso, a gente não sabe que influências ainda tem o pai, o caso do pai lá dentro, e o fato de que não tem um pai para pegar e ajudar em casa, a coitada da mãe tendo que pegar e lidar com as coisas. E a gente nem sabe qual é o resto da família, porque algumas vezes o pai não é a primeira geração criminosa lá dentro, sabe? Então, por isso que é fundamental, inclusive, esse acompanhamento dessas crianças, pra gente não ter nem elas ficarem traumatizadas, cabeça frita, né? Nem entrarem no mundo do crime também, né?
Então, eu acho isso importante. E isso é uma das coisas que me fez lembrar justamente esse Descendentes, sabe? E, inclusive, o pessoal fica achando ruim esses processos de histórias de redenção em filmes, prejudicando as coisas. E, gente, Descendentes é uma história de redenção maravilhosa, no qual a ideia básica é que não é que eles são criminosos que foram treinados pelos pais deles para serem mega criminosos, os personagens. Porém, eles vão percebendo justamente o quanto a mente deles foi esmagada e torcida justamente para isso. O que também não deixa de lado a questão oposta, que é o quanto a gente não tem alguns personagens cujas mentes ficaram torcidas justamente por viverem em um ambiente muito de luxo ou com algumas visões muito específicas do processo. E dentro disso tudo, eu acho que a forma como os escolheram os personagens e abordagens foi excelente. Em primeiro lugar, porque, diga-se de passagem, Jafar, Malévola e a Rainha Má são os três feiticeiros mais famosos da história da Disney e são ultra malvados. Inclusive, não é um processo de redenção deles, é um processo de redenção dos filhos que estavam sendo corrompidos. Então, de interromper o processo de corrupção dessas crianças, né? Trazer a Cruella, eu acho que é um bônus, mas também tem que ver que 101 Dálmatas foi uma coisa muito, mas muito forte, a ponto de pegar e ser um dos raros filmes live actions da Disney que teve continuação, inclusive quando foi lançado posteriormente. Gerou série também, então se gerou série é importante também. Além disso, você tem que fazer uma seleção importante, né? Além de ter algumas outras coisas meio complicadas. Por exemplo, a feiticeira Úrsula da Disney. Não sei se ela aparece em algum filme, obra posteriormente de Descendentes. Mas, vamos ser sinceros, seria uma coisa meio complicada se a gente, considerando toda a questão de baixo d'água, que você teria que pegar e tretar, né? Então, além disso, botar o Carlos é uma coisa legal, porque é o seguinte, quase todos são personagens de contos de fadas clássicos. E lembrando que se você está gostando, aproveita para dar o like e colocar aqui outros filmes interessantes de histórias sombrias infantos juvenis da Disney você gostaria que a gente comentasse. Lembrando que a gente tem Halloween, tal, que a gente já falou aqui, os filmes 1 e 2, e a gente tem o clássico Buraco Negro também, lá dos anos 70. Então, retornando, mas uma coisa interessante é que o Carlos, ele é da Cruella, ele é de uma história que se passa no século 20. Então, é uma coisa boa para você pegar e ambientar e ajudar a ambientar os personagens e mostrar, olha, é um mundo de fantasia, só que existe tecnologia, as coisas atuais existem lá dentro. E o que acontece é que a magia foi deixada de lado em prol da tecnologia, só que a magia ainda existe e ela é conhecida, sabe? Não é uma coisa alienígena, sabe? Então, tudo isso é bem bacana. E reforça novamente o Carlos ser o cara da tecnologia, já que os outros três justamente de reinos de locais onde o domínio era justamente da magia, né? E por fim, mas não menos importante, tem que lembrar uma coisa: a história ela é um musical, só que ela não é um musical o tempo todo. Eu acho que ela tem umas 5 músicas mais ou menos. Mas a música não funciona simplesmente pra gente falar sobre uma coisa. A música, ela leva a história para adiante e ela mostra um diálogo. Tanto que a primeira música, ela apresenta totalmente a cidade onde vivem os membros da gangue lá do quarteto de adolescentes e vai mostrando as personalidades e jeitos de cada um deles. Espelho, espelho meu. Se existe alguém nesse mundo mais cruel, mais malvado do que eu, né? Então, ao mesmo tempo, né, que temos diálogos entre os personagens, como quando um príncipe pega e resolve cantar, e realmente eles cantam, não é uma coisa acontecendo só na cabeça deles, né, normalmente, né? Só existe uma única cena de canto que alta chance de ter sido acontecido na mente de um dos personagens, provavelmente devido às manipulações e alucinações, mostrando meio que aquele momento como sendo uma briga interna dela com ela mesma, de como será que eu devo ir pro caminho do bem ou pro caminho do mal, sabe? Mas a maioria das canções são realmente coisas que comunicam. Por exemplo, o príncipe começando a cantar para poder pegar e falar justamente fazer a declaração de amor dele.
né? Ou personagens aproveitando aquele momento de relaxar para poder pegar e cantar junto também, sabe? Então, o canto, ele apresenta o cenário, descreve personagens e fala diálogos. Então, são cenas importantes que levam a história para frente. E essa é a diferença importante de um musical. O musical não é apenas porque tem música, mas porque a música conta a história, aprofunda personagens e gera cenários incríveis quando a obra é bem feita.